Imagine estar à beira da eternidade, com um grande evento cósmico se desenrolando diante dos seus olhos, o dia do julgamento. Você já se perguntou o que aguarda aqueles que escolheram a cremação em vez do sepultamento tradicional? Eles ressuscitarão? A verdade é que seus espíritos não estão presos às cinzas. Eles estão prontos para serem transformados e trazidos de volta à vida. Hoje vamos nos aprofundar no que as Escrituras dizem sobre a ressurreição para todos, independentemente de seus restos mortais. Então, se você tem curiosidade sobre os incríveis planos de Deus para a vida após a morte, continue por aqui. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar conosco nos comentários de onde você é e como Jesus tocou sua vida, que suas bênçãos estejam sempre com você. A inevitabilidade da ressurreição é um aspecto profundo da doutrina cristã, frequentemente envolta em mistério e admiração. Ao contemplar o que acontece com aqueles cujos corpos foram consumidos pelo fogo, é essencial refletir sobre a verdade eterna de que o poder de Deus transcende as realidades físicas da vida e da morte. A ressurreição, conforme descrita na Bíblia, é uma garantia que se estende além das limitações da carne humana e da existência terrena. O estado dos restos mortais, sejam eles enterrados, dispersos ou incinerados, não tem influência sobre a onipotência de Deus. A Bíblia fornece orientação explícita sobre esse assunto. Apocalipse 20:11 proclama: Então vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e os céus fugiram da sua presença, e não havia lugar para eles. Nessa profunda visão do juízo final, o mar entrega os mortos que nele estão, simbolizando toda a criação entregando seus mortos. Quer esses corpos tenham sido perdidos no mar, enterrados sob montanhas de terra ou reduzidos a cinzas, seu retorno à vida é inevitável sob o comando soberano de Deus. Essa visão destaca a verdade de que a ressurreição é um ato divino, realizado pela vontade de Deus, independentemente da desintegração física. Da mesma forma, 1 Coríntios 15:52 tranquiliza os crentes sobre esse poder transformador, afirmando, no momento num piscar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa declaração afirma que ao som da trombeta, todos serão ressuscitados. A passagem enfatiza a capacidade de Deus de mudar e restaurar, reforçando que nada no reino físico pode impedir seu decreto. A promessa suprema da ressurreição não se limita àqueles cujos corpos permanecem intactos em seus túmulos. Ela se estende universalmente, um testemunho do amor e da onipotência divinos. As cinzas das quais a vida inicialmente surgiu, como observado em Gênesis 2:7, podem, por sua palavra, ser reconstruídas em vida. Essa compreensão nos leva ao cerne da reflexão teológica sobre por que a forma dos restos mortais de alguém é irrelevante quando se considera a soberania de Deus. O poder que pode evocar a existência a partir da inexistência é o mesmo poder que afirma a inevitabilidade da ressurreição para todos. Ao abordar essas verdades, a inevitabilidade da ressurreição serve como um lembrete de que a transformação que nos aguarda não está vinculada à decomposição de restos mortais. Ela insta os crentes a depositarem sua fé nas promessas de Deus, transcendendo os medos associados à morte física. A certeza da ressurreição se baseia na confiança divina, uma garantia de que os planos de Deus para a vida eterna ultrapassam a compreensão e as limitações terrenas. A imagem bíblica de ossos secos ressuscitando, como retratada em Ezequiel 37, ilustra ainda mais o poder de Deus em revitalizar e unificar os espiritualmente mortos. Ela encapsula vividamente a mensagem central. Condições físicas, como cinzas ou pó, não podem frustrar o plano de Deus para a ressurreição. Ossos que parecem irremediavelmente desolados podem e serão envolvidos pela carne e trazidos à vida quando tocados por um comando divino, simbolizando a vontade invencível de Deus de restaurar a vida. Assim, os crentes são encorajados a olhar além dos vestígios físicos e a se concentrar na profunda garantia espiritual que a ressurreição representa. Não se trata de um evento confinado a critérios históricos ou físicos, mas de uma certeza para cada alma prometida pelo propósito eterno de Deus. A confiança nessa promessa convida a uma vida vivida em antecipação à mudança, uma vida de preparação espiritual para o momento em que a trombeta do despertar soar. Nessa compreensão, encarar o grande dia do juízo final não invoca o medo do desconhecido, mas a alegria na certeza do ato redentor de Deus. A esperança da ressurreição é uma âncora para a alma, imersa em segurança e envolta no amor divino que promete renovação e comunhão eterna com o Criador, independentemente do estado físico final.
Nisto reside a verdadeira essência da ressurreição, onde todas as limitações do mundo físico são superadas pelo alcance ilimitado da promessa eterna de Deus. A cremação, com seu processo transformador de transformar o corpo em cinzas e minerais, frequentemente suscita questionamentos sobre a soberania de Deus e a eventual ressurreição. Alguns podem se perguntar se esse ato de cremação contradiz a certeza de ser ressuscitado pelo Criador. No entanto, ao nos aprofundarmos nas narrativas bíblicas, descobrimos profundas garantias do poder supremo de Deus sobre a vida e a morte, um poder tão abrangente que transcende as limitações da compreensão humana e as restrições físicas. Nos primeiros capítulos de Gênesis, encontramos uma descrição notável do poder criativo de Deus. Gênesis 2:7 descreve como o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprando em suas narinas o fôlego da vida, fazendo com que ele se tornasse uma alma vivente. Esse ato divino ilustra o poder transformador de Deus que deu vida ao que era inanimado. É um emblema da arte divina, uma transformação do pó em carne viva que estabelece um precedente para a compreensão da capacidade ilimitada de Deus de restaurar a vida. Além disso, Eclesiastes 12:7 nos lembra poeticamente: então o pó retornará à terra, como era, e o espírito retornará a Deus que o deu. Esta passagem reafirma a natureza cíclica da vida, conforme projetada por Deus. O retorno de nossa forma física ao pó não é um fim, mas uma transição, uma pausa no plano divino. Ela nos assegura que, seja por meio do sepultamento ou da cremação, o destino final permanece inalterado, está somente nas mãos de Deus. O processo de cremação, portanto, pode ser visto como uma aceleração do retorno natural à terra, cinzas a cinzas, pó ao pó. Para alguns, esse processo pode invocar uma sensação de finalidade, mas, no reino da onipotência de Deus, é apenas um pequeno detalhe. Deus, que criou o universo e tudo o que nele existe, detém o poder de regenerar e ressuscitar, independentemente da condição física ou do método pelo qual um corpo retornou ao pó. Examinando a noção de ressurreição conforme discutida nos capítulos anteriores, fica claro que a decomposição física é irrelevante para o plano de Deus. As Escrituras nos asseguram que, em seu mandamento divino, a vida pode ser evocada a partir do estado mais disperso e elementar. Como os grãos de areia dispersos ao longo da praia, cada partícula retém sua identidade aos olhos de Deus, pronta para ser convocada de volta a uma forma vibrante ao seu comando. A cremação, portanto, não representa barreira para o Criador, cuja vontade é infinita e cujas capacidades são infinitas. A soberania de Deus também encapsula sua vontade de ver além das questões físicas para as intenções e a essência da alma. É uma comunhão entre a essência divina e a espiritual da humanidade que transcende nossa forma terrena. O foco de Deus não está em nossos restos físicos, mas no coração e em suas intenções como existimos em vida. Essa compreensão conforta muitos que escolhem a cremação como método preferencial para honrar os restos mortais de seus entes queridos, sabendo que o plano divino se estende muito além do estado temporal. Em reinos além da nossa linha de visão, Deus opera em planos onde a lógica humana se dissipa. Seus caminhos são mais elevados, seus pensamentos mais profundos e seus planos, de longo alcance por toda a eternidade. O salmista ecoa esse sentimento no Salmo 3:9-16, onde é declarado que todos os dias ordenados para nós estão escritos no livro de Deus antes mesmo de qualquer um deles existir. É esse caminho divinamente ordenado que governa nossa existência além túmulo, não a maneira como nossos corpos terrenos encontram seu retorno à terra. A narrativa da ressurreição e da vida eterna nas Escrituras nos assegura que o cerne da salvação é inatacável pela morte ou degradação física. Nisso encontramos consolo, em saber que o amor e a intenção de Deus para nós estão entrelaçados com fios de poder divino que não podem ser rompidos por meras transformações terrenas. A resiliência nessa fé é reforçada pela certeza de que a autoridade de Deus é soberana sobre a vida e a morte, a criação e a recriação. A cremação, à luz desses insights bíblicos, não é, portanto, uma barreira às promessas de Deus. Em vez disso, serve como um testemunho da nossa fé num poder maior do que qualquer processo terreno, que promete renovação e transformação muito além do retorno terreno ao pó. A criação e a ressurreição são partes de um contínuo supervisionado pelas mãos de um Criador divino que, em amor e poder, detém o controle soberano supremo sobre todos os aspectos da existência. Por meio da nossa entrega a esta verdade, alinhamo-nos com uma fé que olha além da matéria transitória para a promessa da vida eterna, assegurada pela vontade infalível e onipotente de Deus.
A ressurreição, como elucidada na Escritura João 5, 28 e 29, é retratada como um evento crucial. Um momento crucial em que tudo que está oculto é finalmente desenterrado, cada ação, cada escolha revelada. Ela prepara o cenário para o juízo final, um momento profundo em que as inúmeras decisões da vida são colocadas sob o escrutínio divino. Nessa narrativa, o cerne do destino eterno de alguém não é determinado pela forma como seus restos mortais são tratados, se enterrados ou cremados, mas pela integridade e retidão que permeiam a trama da vida. A jornada terrena tem menos a ver com a conclusão física e mais com a essência espiritual nutrida ao longo do caminho. Essencial para a compreensão desse momento crucial é a compreensão de que cada escolha ao longo da vida se constrói em direção a um acerto de contas final. A ênfase na ressurreição como meramente precursora ressalta que o julgamento abrange não apenas as ações isoladas de um indivíduo, mas a narrativa abrangente de sua vida. É uma tapeçaria de atos e intenções intrinsecamente entrelaçada por meio de decisões monumentais e mundanas. Escolhas que refletem compaixão, justiça, misericórdia e fidelidade ressoam por meio dessa trama, moldando a herança eterna que o aguarda além da ressurreição. Nesse contexto, viver uma vida alinhada aos ensinamentos de Cristo assume profunda importância. Seus ensinamentos não são apenas diretrizes morais, são caminhos para promover uma vida imbuída da graça e sabedoria divinas. O chamado de Cristo convida os indivíduos a cultivar um espírito de bondade, amor e humildade e qualidades que, em sua acumulação, formam a essência do que será examinado no dia do juízo. Tal vida transcende as preocupações terrenas e nos sintoniza com um propósito divino, enfatizando a urgência de viver com intencionalidade e consciência. No entanto, essa jornada não é isenta de desafios. Nas complexidades da vida cotidiana, é fácil ser influenciado por desejos fugazes ou pelo fascínio efêmero do sucesso mundano. As pressões e tentações da existência moderna podem frequentemente obscurecer a clareza de um caminho justo. Aqui reside a importância da firmeza e da perseverança, as virtudes que permitem alinhar consistentemente nossas ações com os ensinamentos de Cristo, apesar das inúmeras distrações da vida. A sabedoria reside na busca pelo crescimento espiritual, buscando continuamente o alinhamento com os princípios divinos que nos guiam para uma vida santificada. Além disso, as escolhas desta vida não são apenas pessoais, mas ressoam na comunidade em geral. A maneira como tratamos os outros, o legado de generosidade e empatia que deixamos para trás, estende-se além da existência individual, afetando inúmeras vidas. Tais escolhas cultivam um efeito cascata, tocando corações e almas ao redor, incorporando a essência de viver uma vida justa. Transformam o ato de viver em uma expressão de fé, um testemunho orientado para a ação que fala mais alto que palavras. Ao incorporar esses princípios, cada seguidor de Cristo é convidado a examinar não apenas suas decisões explícitas, mas também as motivações mais sutis do coração. Essa reflexão interior é essencial, pois é a sinceridade da ação, forjada nas profundezas do espírito, que verdadeiramente ressoa no reino divino. O juízo final, portanto, serve como um reflexo divino dessas escolhas de vida, uma soma em que motivações e intenções ocultas são iluminadas pela luz da verdade. Em meio ao pano de fundo desse escrutínio divino, reside uma esperança duradoura, um lembrete de que as escolhas de hoje de fato esculpem a realidade do julgamento de amanhã. É um chamado claro para o realinhamento persistente da vida, abraçando o arrependimento e a renovação, guiados pelo poder transformador da graça. A graça, em sua vastidão, oferece redenção até mesmo aos imperfeitos, lembrando os crentes do potencial de retornar à retidão, não importa quão desviado o caminho possa ter se tornado. Essa compreensão instila um senso de urgência e propósito. Não se trata apenas da inevitabilidade do julgamento, mas da dádiva do presente, uma chance de escolher sabiamente, de viver autenticamente e de aprofundar a fé. A ignição da luz eterna em cada coração torna-se um compromisso com uma vida de fidelidade espiritual, preparando-se vigilantemente para a profunda ressurreição que anuncia o julgamento. Assim, uma vida centrada em escolhas justas, fortalecida por uma fé inabalável e imersa nos ensinamentos de Cristo, navega pelas margens deste mundo temporário, salvaguardada pela esperança. A cada escolha feita, os fiéis se aproximam da promessa divina, inspirados e encorajados pela visão da ressurreição, não apenas como um evento de julgamento, mas como a realização de uma vida vivida em comunhão divina. Entre os vários chamados que ecoam pelos corredores de nossa jornada espiritual, nenhum é tão convincente quanto o chamado à prontidão. Nenhum aspecto de nossas vidas deve escapar da urgência da preparação para o grande dia do juízo.
Essa urgência não é mero alarmismo, é uma verdade profunda incorporada nas Sagradas Escrituras e um elemento vital para viver uma vida em alinhamento com a vontade divina. Como crentes, somos convidados a refletir sobre a soberania de Deus, conforme expressa em Romanos 8:11. Este versículo destaca a onipotência do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, sugerindo uma extensão desse poder a todos os crentes. Ele cristaliza a crença de que nossa vida futura, transformada e eterna, depende inteiramente de nossa posição espiritual atual. Ao abordar a essência da preparação, Hebreus 9:27 é fundamental. Ela transmite a inevitabilidade da morte seguida de julgamento para cada alma. Essa inevitabilidade não deve invocar medo, mas sim incutir um senso de urgência e propósito em alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. É um decreto divino que destaca a transição da vida temporal para um destino eterno, que deve ser percorrido com arrependimento sincero e um coração voltado para Deus. O conceito de urgência aqui não deve ser confundido com pânico ou pressa. É um chamado à seriedade e à deliberação em questões espirituais. Para aqueles que atendem a esse chamado divino, a busca pela prontidão espiritual torna-se uma prioridade absoluta, uma oportunidade de se voltar para Jesus Cristo, que oferece salvação a todos os que o buscam. Essa salvação é uma dádiva, mas exige nossa resposta, uma decisão consciente de nos arrependermos e nos aproximarmos de Deus. Os passos para a preparação não são apenas afirmações doutrinárias, mas sim uma transformação holística do coração, da mente e do espírito. Na vida diária, essa preparação se traduz em escolhas que carregam significado eterno. Ela se manifesta em integridade, amor e justiça, escolhas que refletem os ensinamentos de Cristo. A urgência da preparação exige um compromisso profundo e pessoal de examinar a própria vida minuciosamente. Ao avaliarmos nossas escolhas, alinhamos nossas vidas com os padrões divinos, assegurando assim nosso futuro eterno. Este chamado urgente à preparação não existe no vácuo, ele ressoa em todas as passagens das Escrituras. Considere as histórias das virgens prudentes e das virgens tolas, Mateus 25:13. Esta parábola ilustra de forma pungente a necessidade de estarmos preparados o tempo todo, visto que ninguém sabe a hora do retorno do Mestre. Lições semelhantes são extraídas da parábola dos talentos, Mateus 25:14-30, que nos incentiva a mordomia, a fidelidade e a responsabilidade em antecipação ao retorno do Mestre. A preparação, portanto, está inerentemente ligada à vigilância. Assim como o jardineiro cuida de suas plantas, cuidado e atenção constante são necessários para nutrir nossa vida espiritual. Qualquer atraso ou procrastinação em assuntos espirituais pode ter consequências profundas. Assim como a negligência com o jardim atrai ervas daninhas, a negligência com a prontidão espiritual convida à complacência e à decadência espiritual, o que pode prejudicar nosso relacionamento com Deus. Cada decisão, cada ato de bondade e cada momento de reflexão contribuem para a nossa prontidão. É nos pequenos atos aparentemente banais da vida diária que ocorre a preparação profunda. Somos incentivados a viver cada dia como se fosse o último, abraçando o momento presente e as oportunidades que ele oferece para arrependimento, crescimento e transformação. É encorajador que não sejamos abandonados à própria sorte na preparação para o dia do juízo. O Espírito Santo serve como nosso ajudador, guiando-nos continuamente em direção à transformação e à renovação. O Espírito intercede por nós, equipando-nos com a sabedoria e a força necessárias para viver uma vida agradável a Deus. A graça de Deus é abundante, fornecendo-nos os meios para superar os desafios que podem obstruir nosso caminho para a prontidão. A interação comunitária é outro aspecto vital da preparação. O ferro afia o ferro e, portanto, o envolvimento com outros crentes proporciona encorajamento e responsabilidade. Juntos, em adoração comunitária e experiências compartilhadas, os crentes podem inspirar aos outros a buscar a santidade e a prontidão com vigor renovado a cada dia. Em última análise, a urgência da preparação é um lembrete amoroso e um convite para um relacionamento eterno com Deus. É um chamado para confiar não em nossa própria força, mas na obra redentora de Cristo, cujo sacrifício pavimentou o caminho para a nossa redenção. É um leve empurrão em direção a uma entrega mais profunda e uma alegre antecipação da vida por vir, a vida que Deus preparou tão magnificamente para aqueles que o amam. Ao abraçar a urgência da preparação, não estamos apenas nos preparando para um evento no futuro distante, mas estamos nos engajando ativamente com a vida abundante prometida por Cristo hoje. Estamos alinhando nossas prioridades com a perspectiva eterna,
garantindo que nossas vidas presentes não sejam apenas sombras do que está por vir, mas testemunhos vibrantes do poder transformador de Deus. Essa preparação ativa não é um fardo, mas um privilégio. Viver como embaixadores de Cristo, refletindo sua luz em um mundo ofuscado pela incerteza, é um chamado divino. Nossa prontidão é um testemunho da nossa fé, um farol para outros que buscam a verdade e uma garantia do nosso lugar no reino eterno de Deus.